Olá! Histórias para imaginar com Márcia Funk Dieter. Hoje vou compartilhar um conto clássico e original dos irmãos Grimm. O Lobo e os 7 Cabritinhos. Preparados? Pois vocês vão viajar comigo ao mundo mágico e encantado da imaginação. 1, 2, 3. Era uma vez uma mamãe cabrita. Ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhinhos, 7 cabritinhos. E eles eram tão brincalhões, levados, corriam, brincavam e a mamãe amava aqueles cabritinhos. Certa vez, ela teve de ir à floresta à procura de alimentos, pois os alimentos na casa já estavam acabando. Mas antes de ir, ela conversou com os seus filhotes. Disse a eles que enquanto ela estivesse fora, eles deveriam ficar dentro de casa e com a porta fechada. Não poderiam abrir para ninguém, porque o lobo estava por ali e ele adorava comer um cabritinho. E se ele aparecesse, era muito fácil descobrir. Sua voz era bem grossa e suas patas eram pretas. Os filhotinhos ouviram tudo bem direitinho. E quando a mamãe foi embora, à procura de alimentos na floresta, eles fizeram exatamente o que ela pediu. Ficaram dentro de casa, porta fechada, bem juntinhos. Mas lá pelas tantas, alguém bateu na porta. Eles ficaram bem quietinhos. Não poderia ser a mamãe. Ela acabou de sair. Um dos cabritinhos logo perguntou: "Quem está aí?" E a voz que vinha lá de fora respondeu: "É a mamãe. É a mamãe. Eu vim da floresta e trouxe surpresas. Abram a porta, filhotinhos." A mamãe com aquela voz grossa? Nananina não. Aquele era o lobo. E os cabritinhos logo perceberam e disseram: "Pode ir embora, seu lobo. Não é a mamãe. A mamãe não tem uma voz tão grossa." O lobo saiu dali muito bravo. E sabem o que ele fez? Procurou por barro e comeu. Comeu muito, muito, muito barro. E não é que ele ficou com a voz fina? Lá na casa dos cabritinhos, estavam eles brincando sossegados, quando de repente... Outra vez? Será que agora era a mamãe? E um dos cabritinhos perguntou: "Quem está aí fora?" E lá de fora, eles ouviram uma resposta: É a mamãe. Cabritinhos, é a mamãe. Abram a porta. Eu trouxe surpresa para vocês." Não era uma voz grossa como a do lobo. Era uma voz fininha e parecia com a voz da mamãe. Será que era a mamãe? Ou será que era o lobo? Aí eles lembraram das patas e pediram para que aquele que estivesse lá fora mostrasse as patas para que eles pudessem ver se era realmente a mamãe. O lobo levantou aquelas patas e mostrou contra a janela. Os filhotes olharam e... patas pretas! Não era a mamãe! Era o lobo! E um cabritinho foi logo dizendo: "Pode ir embora, seu lobo. Não é a mamãe. Sabemos que é você. A mamãe não tem patas pretas. Ela tem patas brancas." O lobo ficou ainda mais bravo. Saiu dali e foi direto ao padeiro.
Lá, ele pediu para o padeiro, que estava preparando uma massa na bacia, colocar aquela massa toda em cima das suas patas. O padeiro imediatamente colocou. O lobo foi do padeiro até o moleiro, que prepara a farinha, e pediu para o moleiro colocar farinha em cima daquela massa toda. O moleiro achou aquilo muito estranho. Esse lobo está querendo aprontar alguma, e não quis colocar farinha nas patas do lobo. O lobo ficou furioso e disse para o moleiro colocar logo aquela farinha, senão ele ia devorá-lo inteirinho. O moleiro obedeceu, estava morrendo de medo daquele lobo malvado, e encheu de farinha as patas daquele lobo. O lobo saiu de lá e foi direto à casa dos cabritinhos. E os cabritinhos estavam faceiros, brincando, quando de repente... outra batida na porta. Será que agora era a mamãe? Já tinha se passado um bocado de tempo. Poderia ser ela. Um dos cabritinhos perguntou: quem está aí fora? E ouviram lá de fora uma voz responder: é a mamãe! Abram a porta, meus filhinhos! Eu trouxe surpresas da floresta! Os cabritinhos ficaram encucados. Será que era a mamãe? Mas logo pediram para que ele colocasse as patas na janela. E o lobo colocou aquelas patas na janela. E as patas eram brancas. Só podia ser a mamãe. Voz fininha, patas brancas. E os cabritinhos abriram a porta. Mas não era a mamãe, era o lobo! Aqueles cabritinhos começaram a correr de um lado para o outro da casa. Um cabritinho escondeu-se debaixo da mesa. O outro escondeu-se debaixo da cama. O outro ainda foi direto para a cozinha e se escondeu lá dentro. Um outro se escondeu dentro do armário. Teve um que se escondeu dentro do fogão. Teve outro que pulou para dentro da bacia de lavar louça, uma bacia de porcelana. E o menorzinho escondeu-se dentro da caixa do relógio. Mas o lobo estava vendo tudo e foi atrás de cada um, engolindo eles inteirinhos. Depois que ele estava com a barriga grande e com a fome saciada, ele resolveu ir embora. Só que ele não viu que ficou um cabritinho para trás. Sim, o menorzinho, o sétimo cabritinho, ficou lá escondidinho dentro da caixa do relógio, com medo que o lobo voltasse. A mamãe voltou da floresta e viu aquela porta escancarada. Já ficou assustada. E quando entrou, ficou ainda mais, pois estava tudo bagunçado, tudo de pernas para o ar. A sua bacia de porcelana estava no chão quebrado. E ela não encontrava nenhum filhote. Procurou por todos os lados, mas não encontrou nenhum. De repente ela começou a chamar: meus filhotes cabritinhos, onde vocês estão? E lá no fundo da casa, ela escutou uma vozinha: eu estou aqui, mamãe. A voz vinha da caixa do relógio. Ela foi até lá, abriu a caixa e... o seu filhotinho, o menorzinho, estava lá tremendo de medo. E ele contou tudo para a mamãe. A mamãe ficou desesperada e saiu dali correndo atrás do lobo. E o filhotinho foi atrás dela. Correram e de repente chegaram até uma árvore bem grande. E lá, debaixo daquela árvore, pegando uma sombra e dormindo, estava o lobo. E ele roncava: nossa, que ronco mais feio! A mamãe chegou mais perto e viu que a barriga dele estava enorme. Com certeza os seus filhotes estavam lá.
Pediu para que o filhotinho menor voltasse para casa e pegasse tesoura, linha e agulha. E foi exatamente o que ele fez. Quando ele chegou, trazendo tudo aquilo, a mamãe e o filhotinho foram bem devagarinho até perto do lobo. Ele estava assim, ó, ferrado no sono. Ela pegou a tesoura e começou a cortar a barriga dele. E assim que ela fez 1, 2 cortezinhos, flop, saiu um cabritinho de lá de dentro, vivinho da Silva. E ela continuou cortando, e aí pulou outro, e continuou cortando, e pulou outro, e pulou outro, e pulou outro. E de repente estavam os 6 cabritinhos ali fora. O 7º cabritinho abraçou os irmãos com tanta força, estava com tanta saudade, com tanto medo. Depois que todos estavam ali, eles foram procurar por pedras. Pegaram umas pedras bem grandes e colocaram dentro da barriga do lobo. E a mãe costurou com a linha e a agulha. Assim, ele não ia ver que a barriga estava vazia. Eles saíram dali rapidinho e se esconderam atrás de uma moita. Passou um tempo e o lobo acordou, sentindo aquela sede. Lembrou que ali perto havia um poço com uma água bem fresquinha. O lobo levantou com dificuldade, pois estava se sentindo muito pesado, e começou a andar em direção ao poço. Enquanto ele andava, ele sentia peso, um peso, e aí ele começou a pensar: será que esses cabritinhos vão me fazer uma indigestão? E continuou. Chegando lá no poço, deu uma olhadinha lá para baixo e a água estava lá, bem fresquinha. Ai, que sede, que sede, que sede. O lobo pegou o balde e debruçou-se sobre o poço para jogá-lo lá para dentro. Só que aquelas pedras estavam pesando tanto, 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 que o lobo acabou caindo lá no fundo do poço. Puf! Os cabritinhos e a mamãe cabrita, quando viram aquilo, saíram correndo em disparada de volta para casa. Mas estavam muito tranquilos, pois de agora em diante o lobo não ia mais incomodá-los. E essa história entrou pela porta e saiu pela janela. Quem gostou, bata palmas para ela. Beijos e até a próxima história. Tchau!